Eita, ajeitado, né? É isso. Vamos lá. Gravando. A garganta não tá ajudando, não. E aí, jovens? Estamos de volta. Tudo bem? Espero que dessa vez o áudio esteja saindo ainda melhor, né? Com esses artifícios aqui, aparelhos que a gente investiu aí, né? Pra melhorar um pouquinho a qualidade. Hoje a gente vai fazer 2 vídeos rápidos sobre 2 coisas que o pessoal sempre tem dúvida, né? Primeiro, como foi a nossa entrevista no Consulado do Rio de Janeiro. E o segundo vídeo posterior que a gente vai fazer é sobre a nossa timeline. Então, vamos falar um pouquinho sobre a nossa entrevista, né? Como foi a nossa entrevista lá no Rio. Foi uma entrevista bem tranquila, né? Antes de mais nada, a gente resolveu fazer os exames médicos em Brasília. Não fizemos nem no Rio, nem em São Paulo, porque não tinha agenda nas clínicas, nem no Rio, nem em São Paulo, para, no melhor dos mundos, você fazer os exames, aproveitar a viagem para fazer os exames e já fazer a entrevista, né? Mas não tinha como. E para a gente não ficar com pendência por conta dos exames médicos, a gente fez com antecedência. Recebemos a carta final de dezembro, marcando a entrevista para o final de janeiro. E a gente, mais ou menos na metade de janeiro, agendou os exames em Brasília. Viajamos de Fortaleza até Brasília. Fizemos os exames, né, em 2 dias, mas tem gente que conseguiu fazer em 1. Voltamos para Fortaleza. E quando a gente foi dia 27 de janeiro para 26, né, fazer a entrevista. Não, 26 foi o caso, né? E a entrevista foi 27. Não. Entrevista 26. Sei que quando a gente foi pro Rio, a gente teve que passar lá 4 dias. Porque em um dia a gente chegou chegou antecipado para não ter problema com o voo e conhecer alguma coisa do Rio. E a gente fez o CASV na segunda e a entrevista na terça, né? Fez o CASV na segunda, que é tirar as fotos, digital e tudo mais, na segunda-feira, e na terça-feira a gente foi para fazer a nossa entrevista. A gente ficou hospedado perto do consulado para poder ir a pé e não se atrasar e tudo mais no dia, mas pegamos um hotel bem ruim. A gente vai deixar aí na descrição o link do hotel que a gente ficou. E tipo, depois da entrevista, a nossa entrevista foi de manhã, a gente terminou a entrevista ainda de manhã, antes de meio-dia, e o voo só era à noite. Eu tive que pegar outro hotel para passar o resto do dia, que se eu soubesse antes, eu tivesse conhecido ele, teria pego para todos os dias. Vou ver se eu lembro também, deixar aí na descrição qual foi o hotel, que não era muito longe do consulado, né? Então a nossa entrevista foi no final de janeiro do ano passado, final de janeiro de 2022, né? E como é que foi, né, essa entrevista? A gente estava marcado para as 9h40, se eu não me engano, mas a gente chegou com uns 40 minutos, 1 hora antes de antecedência, e ficamos na fila que tem lá fora, né? E lá nessa fila, uma pessoa nos identificou por estar com criança e pediu que a gente entrasse no consulado para fazer a primeira triagem, né? Uma vez lá dentro do consulado, a primeira pessoa que nos chamou nos pediu a documentação para ver se estava na ordem correta, se não estava faltando nenhum documento, fez uma checagem dos documentos, se estava tudo ok. E depois dessa checagem nos mandou de volta para sentar e ficar aguardando mais um pouco lá, sentados no consulado, né, aguardando. Acho que essa espera demorou 20, 30 minutos no No máximo. máximo. A gente estava com criança, teve uma certa prioridade, né? Tava com o Henrico e a Radassa.
E aí fomos chamados pela segunda vez para fazer a entrevista de fato com a cônsul americana, né? Uma moça super simpática, bem nova, nos atendeu assim muito bem, com muita simpatia, né? Perguntando como a gente estava, nos deu bom dia, né? E a gente tava com as duas crianças nos braços, as crianças logo responderam também para ela, bom dia e tal. Já quebrou o gelo, né? Ela disse que precisava fazer o juramento, né? De falar a Falar a verdade. verdade e tal, mandou a gente levantar a mão. E aí os meninos também levantaram a mão, aí ela ficou, que fofo, não sei o que e tal, eles. E quebrou o gelo ali, a gente ficou tranquilo, ela foi levando muito tranquilamente e nos fez perguntas básicas, assim, né? Sim. Eu até anotei para não esquecer. Então ela primeiro perguntou, quando foi que a empresa aplicou para você, né? Ela estava se referindo à aplicação inicial, né, da LC. E aí eu disse o período para ela que tinha sido aplicado. Aí ela foi lá, checou no sistema, ok. Perguntou também, o que que você vai fazer nos Estados Unidos, nessa empresa? Você sabe? Eu disse, sim, sei, eu vou ser técnico de landscape, né? Uhum. Landscape technician, no caso. E ela disse, você sabe o que faz? Eu disse, sei, corta grama, dá manutenção nos jardins e etc. Faz esse tipo de trabalho, né? Expliquei, eu já sabia exatamente o que eu ia fazer, expliquei para ela bem curto e direto, sem enrolação, né? Uhum. Ela disse, você sabe onde é que fica a empresa? Eu disse, sim, sei. Eu tinha o endereço decorado da empresa, então disse para ela o endereço, cidade, rua, número, até o CEP eu tinha decorado, disse para ela. É, Ela, ok. E me perguntou também, basicamente as perguntas foram direcionadas a mim, que era o aplicante, né? Uhum. Me perguntou também se eu já havia trabalhado com isso aqui no Brasil profissionalmente. Eu disse não, profissionalmente não, mas eu já dei manutenção em jardins na minha casa, na igreja, já executei de forma básica, não profissional, esse tipo de serviço, né? Uhum. E também perguntou se eu tinha feito algum treinamento aqui do Brasil para Lá essa no empresa, Brasil. né? Lá do Brasil. E eu disse que não, que todos os treinamentos a empresa falou que seriam dados no local quando eu chegasse. E ela disse ok, foi preenchendo lá as coisas no computador dela. Uhum. E aí ela começou as perguntas básicas de imigração, né? Você já ficou mais tempo do que o permitido nos Estados Unidos? Ela perguntou, vocês foram aos Estados Unidos alguma vez? A gente disse sim, algumas vezes. E vocês ficaram mais tempo do que o visto de vocês permitia? A gente disse não, né? E vocês já tiveram problema com a polícia? Eu disse não. Vocês, é o primeiro casamento de vocês? A gente disse sim, é o primeiro casamento. Aí ela disse, ok, só me deixa aqui conferir as informações. Ficou lá um minuto e meio, mais ou menos, digitando e a gente, né, sem saber o que ia rolar. Aí ela terminou de digitar e disse, olha, os exames médicos de vocês estão todos ok, tá tudo certo aqui, o visto de vocês foi aprovado, né? Parabéns, bem-vindo aos Estados Unidos. Em 2 ou 3 semanas os vistos vão chegar na casa de vocês, os envelopes, e a partir daí vocês podem comprar as passagens e se mudar para os Estados Unidos. Parabéns e tal. E aí vem aquela descarga, né, de adrenalina que a gente não sabe se ri, se chora, se Uhum. como é que fica, né? Uhum. E Ela ainda disse assim, se tiver ficado alguma dúvida, você pode perguntar para o pessoal lá o do balcão, né? balcão lá na frente, né? Porque ela é americana, ela assim, quis dizer que eles poderiam explicar melhor se a gente tivesse tido alguma dúvida, né? Ainda falou isso, mas assim, ela foi muito gentil, É. muito receptiva, deixou a gente muito à vontade, foi compreensiva com as crianças, né? A gente estava preparado para responder. É. Isso eu me preparei bem, assim, em termos de eu sabia cada coisa que tinha acontecido no processo, estava tranquilo, né? Eu não sou de ficar nervoso na hora, assim, geralmente, por eu ter costume, né, de lidar com gente, né, muito tempo, isso foi uma facilidade para mim. Uhum.
né? E na hora, assim, eu fiquei bem tranquilo. E aquela coisa, a gente sabia que tinha feito tudo certo, sabia que tinha passado por todas as etapas, sabia que não tinha nada de errado com o nosso histórico, e isso estava na mão dela, aprovar ou não, mas antes de estar na mão dela, estava na mão de Deus e Uhum. a vontade dele ia ser feita, né? Então a Sim, gente, Deus nos deu tranquilidade, tudo foi melhor do que a gente esperava. sim. Então saímos lá do consulado 11h20 da manhã, mais ou menos, né? Pegamos as nossas coisas que tinham deixado lá fora, eu acho, celular, alguma coisa assim, na com o pessoal que tipo você aluga um lugar para eles guardarem uma chave e tal, porque não pode entrar com celular, nem relógio eletrônico, essas coisas no consulado, né? E voltamos pro hotel, que era muito perto. A gente até Uhum. gravou um vídeo e mandou para os nossos amigos do daqui que estavam no mesmo sponsor, né? A gente tem um grupo há, sei lá, 4 anos desde o começo do processo. Uhum. Agora vai fazer 5, talvez, né? E todo mundo só se conhecia online, então a gente mandou um vídeo para eles. A gente vai até botar esse vídeo aqui para vocês verem a cara de choro, de misto de alegria e, sabe, expectativa e que tudo deu certo. É. E depois a gente arrumou as coisas para ir pra praia, né? Relaxar, tirar um pouco da adrenalina. Uhum. E assim, a entrevista em si foi muito tranquila mesmo. Foi algo que foi além das nossas expectativas. Foi em Sim. português, né? Ela falou, ela era americana, mas falou em português o tempo inteiro com a Uhum. gente. Não precisei estar respondendo nada em inglês. Então isso foi tranquilo, é uma dúvida que muita gente tem também, né? Uhum. Se a entrevista é em português ou em inglês. Foi em português, tudo em português. O atendimento no balcão, a entrevista. Então foi muito tranquilo. Foi. E a tua, o que tu achou? Ai, foi. Não, não sei, passou um filme na minha cabeça, né? Porque a gente viveu todo esse processo muito intensamente, eu mais do que o Carlos, né? Porque tudo eu que estava à frente no sentido de resolver, de providenciar, a notícia, quando vinha algum update, eu sabia primeiro e tudo mais. Então, eu vivi muito intensamente esse processo. E assim, tudo que você quer é chegar no final, né? E que dê tudo certo. E esse era o meu desejo, né? Mas ao mesmo tempo, assim, a gente estava entregando muito a mão de Deus. Mas como deu certo, foi assim uma explosão de alegria, né? De aquele sentimento de conquista realmente, porque não é fácil, mas assim, a gente entregou muitas vezes esse processo na mão de Deus, Senti né? que foi a confirmação de Deus, Exato. né? Então, tiveram pelo menos assim umas 3 ocasiões em que a gente achou que não ia sair, que ia dar tudo errado, Tivemos duas né? RFS no processo, então a gente vai falar aí no. Muito tempo esperando e tudo, tipo assim, a gente estava saindo da pandemia, a gente viajou para os exames, aí depois a gente viajou para a entrevista e ainda estava, né? A gente estava andando de máscara e tudo mais. E a gente não adoeceu nesse trâmite, nessa loucura de ir para lá, de ir para cá fazer exame, voltar para Fortaleza, ir para o Rio, para Brasília, sabe? Assim, cada detalhe a gente viu a providência de Deus. E quando foi aprovado, ali foi o, o auge, né? Conquista máxima de tudo que a gente tinha batalhado. Então foi muito bom. Foi um dia excepcional. É verdade. Então é isso. Para vocês ficarem mais tranquilos, a entrevista, não só nossa, mas da maioria das pessoas que eu conheço, foi tranquila. Uma ou outra tiveram mais dor de cabeça, mais questionamentos, mais pedidos de comprovação de outras coisas, mas na maioria esmagadora das entrevistas tem sido muito tranquilo lá Uhum. no Rio, né? Porque você já chega nessa fase do processo, eles já sabem de tudo, né? Sobre você, sobre a empresa, eles só querem checar as informações, né? Aquela
confrontação ali de ver se você não vai É. ter dupla resposta ou alguma coisa assim, mas se você tá seguro e tem tudo na ponta da língua, vai ser tranquilo demais. É basicamente um psicotécnico, porque o que eles perguntam é basicamente o que tem nos seus formulários, as informações que você já forneceu, as informações que já foram alimentadas no sistema deles. Então, eles vai perguntar qual é celular. É tipo assim. Agora, se você fica muito nervoso ou se embanando por algum motivo, aí que eles podem, né? Se você mostrar dúvida de alguma coisa, mas você vai estar seguro de que vai ter feito tudo e passa fácil, entendeu? Exatamente. Você só não pode se embananar na questão de, como você conheceu a empresa, né? Muitas vezes eles perguntam, como você conheceu essa empresa? Pra gente não perguntou, né? Não, mas para muita gente perguntou. Foi. E para muita gente a pessoa só respondeu através de pesquisa na internet, sites de emprego e tudo mais, e só. Parou por aí, não precisa ficar dizendo, o meu amigo me falou que a fulana fez com não sei quem e aplicou. Ela perguntou como você Quanto conheceu. mais curto e direto, melhor. Quanto mais direto você for na resposta, mais tranquilo vai ser. Assim com qualquer uma resposta. Então é isso, vamos fazer aqui da nossa timeline e na sequência, nos próximos dias, a gente vai lançar o vídeo aí da nossa timeline também, mais detalhado com datas e cada etapa. Não é isso? Valeu, gente. Não esquece daquele like, compartilha com teu amigo que está no processo, manda para ele ver como é a experiência da entrevista. Tem muita gente que tem medo, né, disso. Né, compartilha. Obrigado pelas perguntas que vocês têm feito. A gente tem recebido muita coisa. O pessoal tem achado os nossos vídeos, eu acho que na busca do YouTube, tem se inscrito, né? E apesar de a gente ter passado vários dias sem postar, o número de inscritos triplicou, né, amor? A gente tá com quase 400 inscritos e assim, a gente ficou muito feliz. Vamos retornar a responder as mensagens as perguntas de vocês lá nos comentários, a gente vai responder tudo. Porque esses dias foram um pouco complicados aí, a gente ainda tá se recuperando de saúde e tal, mas vamos voltar, beleza? Tamo junto, um abraço. Gente, acabamos de chegar do consulado, chegamos agora há pouco, a gente foi atendido rápido, não estava lotado hoje, chegamos lá umas 9h40 e a gente já saiu. Foi tudo melhor do que a gente esperava. Muito tranquilo. Desde a recepção até a entrevista, né? Isso. Então fomos muito bem recebidos pela gente, muito simpática, conversou com a gente, conversou com as crianças, explicou tudo direitinho, fez pouquíssimas perguntas. E no final ela disse, calma, eu tô colocando aqui o processo de vocês no sistema, o visto de vocês foi aprovado, parabéns, boa sorte nos Estados Unidos, que vocês possam ir felizes e tranquilos. Isso foi a melhor parte, né, que a gente tem certeza de que deu tudo certo. E só agradecer a Deus, também a vocês que nos ajudaram com tantas dicas, né, todo esse tempo de espera valeu a pena. Verdade. E só agradecer a Deus e daqui a pouco a gente vai lá fazer o quê, Henrico? Quê? Brincar de quê que tu quer? Bola de neve! Bola de neve! É isso, gente. Obrigado. Obrigado, um abração. gente. Tchau.